Olá, amigos! Eu sou a professora Mônica Fernandes, do canal É Para Copiar. Nosso objetivo hoje é apresentar uma atividade didática de escrita, garantindo que as crianças possam desenvolver o seu processo de aquisição de leitura e escrita. A gente falou sobre palavras no último vídeo. E agora eu quero trabalhar um pouco com a ideia do texto, ainda com um texto pequeno, porque a gente ainda está saindo da experiência que as crianças têm da escrita espontânea para a escrita convencional. E esse é um momento em que eles vão enfrentar alguns desafios com a língua escrita, não é mesmo? A gente vai começar pensando na narrativa. Por que a narrativa? Porque é um dos primeiros gêneros que as crianças entram em contato quando começam a complexificar a sua fala. Elas começam a contar o seu dia a dia, elas começam a ter opinião sobre as coisas, elas têm as suas impressões sobre o que vem, sobre o cotidiano da sua casa, da escola. Elas ficam encantadas com as narrativas literárias, quando são lidas para elas. Vocês devem observar que eu sempre falo muito mais em ler a história do que contar a história. Eu queria só fazer uma explicação sobre isso, porque a contação de história, ela é maravilhosa, ela é fundamental, especialmente para a fruição. Agora, quando a gente está na sala de aula, garantir a leitura da escrita do livro, a leitura da escrita, ela é importante porque ajuda, dá suporte para a criança compreender a estrutura da linguagem escrita. Mas eu sou fã e acho importantíssimo a contação de histórias literárias. Antes de apresentar a atividade, eu gostaria de reforçar a importância da oralidade. Eu acabei de falar que as crianças começam a contar sobre suas coisas. É isso mesmo. E a sala de aula precisa garantir esse espaço da oralidade, garantir o espaço do falar, do contar, do dizer, de ter sua opinião, de perguntar, de demonstrar as suas ideias. Então, uma sala de aula muito silenciosa nem sempre é um espaço de produção, né? Isso eu acho que é o que a gente mais quer, é que as crianças se apropriem da leitura e da escrita. Nós já falamos sobre o processo de representação da escrita, que inicialmente tem a fala como seu referencial para a escrita. E aí ressaltamos, mais uma vez, a primordial importância da literatura infantil como elemento de ligação entre o conhecimento da linguagem escrita e a prática da escrita. Contudo, há vários obstáculos na nossa língua, né? Um autor muito importante, né, chamado Carlos Alberto Faraco, nesse livro Escrita e Alfabetização, ele vai trazer para a gente um elemento muito importante sobre isso, sobre essas dificuldades. A gente vai compreender que nem tudo se baseia no som da palavra. Um exemplo clássico que a gente tem como professora é a palavra casa. A criança pode escrever casa com a letra K, o Z e o A, casa. Pode escrever casa com o K, o A, o Z e o A, porque está garantida foneticamente essa escrita. Quando ela comete esse erro, ela não está de todo errada, porque ela está se baseando justamente nos sons dessas palavras. E esse professor, o Carlos Alberto Faraco, ele adverte para uma questão muito importante nesse livro que eu apresentei para vocês, Escrita e Alfabetização.
A escrita alfabética, ela tem como princípio geral que cada unidade sonora será representada por uma determinada letra e que cada letra representa uma unidade sonora. Só que há um elemento que ele chama a atenção, que o sistema gráfico admite uma questão muito interessante, que ele chama de memória etimológica. Isto é, a memória da origem da palavra. Então, a gente não tem 100% garantido que vai haver um som para cada letra, tá certo? E ele dá um exemplo com a palavra homem. Nas palavras do autor, né, do Faraco, ele diz assim: escrevemos homem com H não porque haja uma unidade sonora antes do O em português, mas porque em latim se escrevia, homo com H. Então, são muitos elementos que vão trazer, que vão explicar por que algumas palavras se escreve com G, se escreve com J, tem som de G, porque tem som de S, tem som de Z. E isso tudo a criança não vai aprender no primeiro ano. No primeiro ano, ela tem que aprender a querer escrever, a se divertir com isso. Então, com essa preciosa informação, compreendemos que o sistema alfabético não é 100% regular, como eu havia dito para vocês, para acreditarmos que basta representar as letras e seus sons e aí os alunos vão aprender. Não, não vão. Eles vão aprender a escrever e vão aprender a errar e vão aprender a reescrever, né? Exatamente por isso, precisamos compreender que a criança aprende a escrever escrevendo. Ela ouvindo histórias, ouvindo as leituras literárias, conversando sobre seu cotidiano, pensando e agindo sobre a língua escrita. Não existe possibilidade da criança escrever sem experimentar. Certamente haverá erros, certamente. Eles existirão sempre no processo de escrita de qualquer sujeito. Eles são passíveis de correção ao longo de toda a vida. Entretanto, é fundamental que o gosto e a alegria de escrever seja desenvolvido desde os anos iniciais. E mais do que isso, seja compreendida a função social da escrita. É mais do que isso, que a criança não se iniba ao ter que fazer um bilhete, uma carta, mandar um recado escrito para alguém, né? É para isso que existe a escrita, para comunicação. Então, a experiência da escrita deve ser desenvolvida cotidianamente na sala de aula. Os projetos de ensino são caminhos muito úteis para ajudar a professora a planejar atividades. E no próximo vídeo eu vou trazer um roteiro de projeto de ensino. Hoje eu quero só propor para vocês uma atividade muito simples. Prestem atenção. Em uma roda na sala de aula, cada aluno vai contar uma pequena situação que aconteceu com ele no seu cotidiano fora da escola. Por exemplo, ele ganhou um lápis novo da avó, a mãe fez um bolo, ele levou um tombo, brincou de bola, a menina encontrou as amigas, trocou figurinha, enfim. O que aconteceu com eles? Teve que ir no mercadinho comprar alguma coisa para a mãe, teve que ajudar em casa. Toda pequena situação, né? Depois que todo mundo contou na roda, a gente, né, o professor, a professora vai espalhar na sala, ali na roda, folhas de papel 40 quilos, ou cartolina, ou papel craft, ou folha 4, qualquer coisa que possa depois afixar no quadro, tá? Para fazer uma correção coletiva. E haverá 2 regras para que as crianças tenham que fazer a sua escrita. A primeira regra: pode consultar os colegas quantas vezes eles quiserem, discutirem como que escreve a palavra que ele tem o interesse de escrever. Agora, só pode consultar a professora 3 vezes.
cada aluno. Por que isso? Justamente para que eles troquem suas ideias a respeito do jogo, tá? A respeito das palavras, a respeito da escrita, de que forma que para que eles entrem em conflito ali sobre a escrita. Por que não escrever direto no caderno? Justamente para que a gente possa colar no quadro e fazer a correção coletiva. Após a correção coletiva, aí sim, cada um vai escrever no seu caderno o seu texto já com as correções já feitas. Essa é uma atividade que costuma dar muito certo e fazer bastante barulho na sala. É uma delícia para estimular as crianças a querer escrever, a querer aprender, saber como é que é aquela palavra que o colega escreveu, quem estava mais próximo da forma convencional, quem não estava. Isso desenvolve nas crianças um gosto por adivinhar, né? Pensando de uma forma mais simples, adivinhar de que forma se escreve. E, na verdade, o que eles estão fazendo é pondo em jogo as suas hipóteses sobre a escrita. Então, eu proponho a vocês que façam essa atividade em sala de aula. É uma atividade que pode ser proposta para atividades remotas, para fazer em casa, né, com os pais, com quem estiver ajudando as crianças, e depois ter uma devolutiva para o professor. Muito bem, gente, eu adorei falar hoje com vocês sobre esse tema, que é um tema que me desperta muito prazer, e conto com vocês no nosso canal para o nosso próximo vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, de fazer sua assinatura no canal e de apresentar para os seus colegas o nosso É para Copiar? Valeu, obrigada!